Bom, boa noite a todos. Estamos, a partir desse momento, gravando. Tá? Você já pode colocar aí no chat, tá? Presente, 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 que já sai o seu nome com a presença. Tá? Já vai colocando aí a presença, por favor, no chat, enquanto eu estou aqui admitindo os demais colegas para a gente iniciar nossa reunião. Falar um pouquinho sobre coração, sobre o contexto da insuficiência cardíaca. Tá? Beleza. Estamos em 72 participantes. Obrigado pela presença de vocês. Tá? Muito bem. Bom, eu vou aqui admitindo o pessoal lento e progressivamente. Vocês estão vendo já a minha tela? Vocês estão Sim, aí? professor. Sim. Bacana, bacana. Então, pessoal, olha, muito boa noite a todos. Tá? Nossa palestra vai durar no máximo 40 minutos, não pretendo tomar demais o tempo de vocês, tá? Mas esse é um assunto muito importante. E essa aula, ela era programada, normalmente, para finalizar o módulo, tá, de coração. O aluno, então, passava pelo módulo de cardiopatia hipertensiva, aí ele passava por um módulo de miocardite, um módulo com doença valvar, um módulo com cardiopatia isquêmica, tá? E aí, no finalzinho, a gente concluía, né, com insuficiência cardíaca. Por que essa lógica? Porque se você pensar o que seria insuficiência cardíaca? Coração insuficiente. Então, ele tem dificuldade de bombeamento, dificuldade de ejetar o sangue, dificuldade de receber o sangue que chega até ele. É um coração insuficiente. Mas o que pode causar essa insuficiência cardíaca? Tá? Existem doenças de base que levam o coração à insuficiência. Mas é de cara, assim, o paciente tem uma hipertensão, uma doença valvar, uma miocardite, já desenvolve insuficiência cardíaca congestiva? Não. Uma doença de base como essa pode levar a uma insuficiência cardíaca aguda? Claro que pode. O infarto agudo do miocárdio leva a uma insuficiência cardíaca aguda? Tá? Um paciente com doença valvar que se complica com tromboembolismo, tá, intracavitário, ele caminha para uma insuficiência cardíaca aguda. Tá? Então, existe insuficiência cardíaca aguda, mas existe também aquela insuficiência cardíaca que, pela doença de base, o coração vai lenta e progressivamente se remodelando. E esse remodelamento, por ser causado por uma doença, ele é um mau remodelamento. Mas se existe um remodelamento, o coração ele mantém durante esse remodelamento, essa fase de remodelação, mantém a sua competência, mantém o débito cardíaco, mantém o recebimento de sangue, aquele volume de sangue que chega, né, a pré-carga, o volume que acaba sendo ejetado após carga, isso é mantido. Então, nesse paciente com doença de base, o coração sofre remodelamento para manter o débito cardíaco, manter a perfusão tecidual. Isso é fundamental. Existem mecanismos compensatórios nos nossos pacientes. Tá? Pacientes que são portadores de cardiopatia hipertensiva, pacientes portadores de doença valvar, pacientes portadores de doença reumática, de miocardites, pacientes portadores de doenças congênitas do coração, todos esses pacientes com cardiopatias, se essas cardiopatias evoluem para a cronicidade, são doenças cardíacas crônicas e arrastadas, elas vão remodelando o coração. Você vai me perguntar, poxa, professor, mas está remodelando, está mantendo o débito cardíaco, mantendo a perfusão tecidual, está bacana por um período. Porque com o tempo, os mecanismos compensatórios, dentre eles, mecanismos de Frankenstein, liberação de fator natriurético atrial, tá? Remodelamento de forma geral com hipertrofias, né? Com também hipertrofia concêntrica e excêntrica, esse remodelamento funciona? Funciona por um período. Com o passar do tempo, começa a existir falência desses mecanismos compensatórios. E se temos falência dos mecanismos compensatórios, o coração agora começa a mostrar a sua insuficiência. E essa insuficiência, ela se manifesta por meio de sinais e sintomas, tá? Por meio da intensidade desses sinais e sintomas. Então, o paciente que tem insuficiência cardíaca, lá aos 60, 70, 80 anos de idade, primeira coisa, ele teve uma doença de base. Tá? Ele passou por uma fase de remodelamento. E ele agora está com insuficiência cardíaca. Mas ela ainda pode ser uma insuficiência cardíaca compensada por mecanismos compensatórios? Pode. Isso é importante. Porque existem pacientes hoje aqui, circulando entre nós, que têm insuficiência cardíaca, mas não têm manifestação clínica dela.
Por quê? Porque esses mecanismos compensatórios estão agindo. Ele é assintomático, mas ele já tem insuficiência cardíaca. Porque o que está mantendo a bomba funcionando de forma adequada são os mecanismos compensatórios. O coração já não caminha por si só. Então, ele tem insuficiência cardíaca, mas ele está na fase de compensação. E agora, quando os mecanismos começam a falhar, de forma lenta e progressivamente, esse quadro de insuficiência cardíaca vai passando de leve, com sinais leves, para moderado, com sinais moderados, até mesmo graves, com sinais e sintomas mesmo em repouso, sem associação com qualquer tipo de esforço físico. Tá? Então, fazer a gradação, o estadiamento dessa insuficiência cardíaca é muito importante. Para eu saber o que eu estou lidando. Ela é leve, ela é moderada, ela é grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Porque dependendo desse estágio, dessa insuficiência cardíaca, eu vou estabelecer um tratamento. Ou apenas mudança dos hábitos de vida, porque é leve. Tá? Tratar melhor a doença de base, porque é leve. Ou até mesmo um transplante cardíaco, porque ela é muito acentuada. Não tem como aqui eu tratar de forma medicamentosa, não tem como eu tratar aqui com mudança de hábitos de vida apenas. Então, fazer um estadiamento dessa insuficiência cardíaca é muito importante. Para isso, eu preciso saber onde ela está ocorrendo. Se é muito mais na câmara direita, se é muito mais na câmara esquerda. Então, existem insuficiências cardíacas esquerdas, insuficiências cardíacas direitas, e insuficiência cardíaca na direita e na esquerda, que é chamada de insuficiência cardíaca global. Algumas insuficiências cardíacas, né, elas estão ali ocorrendo muito mais por uma dificuldade de ejeção, de sístole, de saída de sangue anterógrada ao coração. Isso é chamado de insuficiência cardíaca anterógrada. Normalmente por uma falência, tá, de ejeção ventricular, uma alteração do volume sistólico desse paciente, que consequentemente altera também o débito cardíaco. Mas se o paciente tiver uma insuficiência cardíaca, onde ele tem uma dificuldade muito mais de receber esse sangue no coração, e o sangue acaba, pela insuficiência cardíaca, voltando ou para o pulmão, voltando de forma retrógrada para a circulação venosa, essa insuficiência cardíaca não é anterógrada, ela é retrógrada, que é caracterizada por quem? Pela congestão em outros tecidos, em outros órgãos. Então, além de insuficiência cardíaca leve, moderada, acentuada, a gente vai ver quais são esses estadiamentos aqui. Existe insuficiência cardíaca direita, insuficiência cardíaca esquerda, existe insuficiência cardíaca anterógrada, insuficiência cardíaca retrógrada. Então, existem tipos de insuficiência cardíaca. Arthur, como eu chego nesses tipos? Pela clínica, pela anamnese, pelo exame físico, por um eletrocardiograma, por um raio-x de tórax e, o mais importante, por um ecocardiograma e por uma dosagem de substâncias neuromorais, como o peptídeo natriurético atrial. Então, através de uma boa anamnese, de um bom exame físico, interpretação correta de um eletrocardiograma, interpretação correta de um raio-x de tórax e principalmente de um ecocardiograma, que vai avaliar a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, eu vou conseguir não apenas diagnosticar, saber qual é essa insuficiência cardíaca, mas eu vou também classificá-la e dar ao paciente o melhor tratamento possível. Tá? Então, existe uma dinâmica de entendimento da insuficiência cardíaca, que passa pela sua causa básica, que passa pelo seu estadiamento, se é leve, moderado, acentuado, de acordo com a manifestação clínica, e passa também pela sua categorização com relação a tipos de insuficiência cardíaca, que pode ser aguda, pode ser crônica, pode ser direita, pode ser esquerda, pode ser anterógrada e pode ser retrógrada. Perceba que os conceitos, vou começar agora falando desse slide, os conceitos são muitos. Olha, se você pegar o Brown, que é a Bíblia do cardiologista, olha só o conceito. Incapacidade do coração em adequar sua ejeção às necessidades metabólicas do organismo, ou fazê-la somente, tá, através de elevadas pressões de enchimento, com alterações já adaptativas de suas câmaras. Isso é o conceito do Brown. Olha o conceito do Parker. É uma síndrome clínica complexa, e é verdade, é um conjunto de sinais e sintomas complexos, mas é caracterizada pela anormalidade da função ventricular esquerda, principalmente.
com regulação neurohumoral, liberação de peptídeo natriurético atrial, dentre outros, tá? Olha só, e acompanhadas de intolerância ao esforço. O paciente tem cansaço, dispneia, pequenos, médios e grandes esforços, depende do tipo de insuficiência cardíaca dele. Retenção hídrica, ele pode ter dificuldade para absorver esse sangue que chega ao coração, então o sangue volta. Ele vai ter retenção hídrica. Por quê? Porque ele tem alteração do volume sistólico, alteração do recebimento de sangue, isso é, alteração da pós-carga e da pré-carga. Ele vai ter liberação de mecanismos neuromorais que mantêm a sua volemia de forma inadequada e desequilibrada. Se o sangue volta para o sistema venoso, ele causa hipertensão nesses vasos venosos, pode extravasar líquido para tecidos, levando a edema, sinal de cacifo, derrame peritoneal, tá? Ascite nesses pacientes, e uma redução da sobrevida. Paciente que tem insuficiência cardíaca, principalmente em estágio avançado, tem uma sobrevida reservada. Esse é um conceito do Parker. O Robbins já é mais taxativo. Incapacidade do coração de bombear o sangue em uma taxa proporcional às necessidades metabólicas existentes. O Robbins é muito mais patológico, claro. Ele trata, então, de fenômenos mais objetivos. E o objetivo aqui é evitar a hipoperfusão tecidual. Se o paciente tem uma doença de base do coração, ele remodelou esse coração por essa doença de base, e ele começa a caminhar para uma adaptação, e essa adaptação agora começa a falhar. Tá? Qual é o ponto realmente de falha que me preocupa? É a hipoperfusão tecidual. Quando o nosso coração começa a falhar e o paciente evolui para a hipoperfusão tecidual, se isso não for controlado, ele evolui para choque cardiogênico. Então, o ponto, o goal de um tratamento, o goal de um bom diagnóstico, ou seja, o objetivo principal de um tratamento, um diagnóstico bem feito de insuficiência cardíaca, é reduzir, ou até mesmo tentar evitar a hipoperfusão tecidual. Tá? E aí, o último conceito da chamada diretriz do Arquivo Brasileiro de Cardiologia, que contempla o conceito do Brownhound e também do Robbins. Né? Eles juntaram os dois. Olha lá. É uma síndrome clínica complexa, pegaram até o Parker, ó, no qual o coração é incapaz de bombear o sangue de forma a atender às necessidades metabólicas tissulares, isso é Robbins, ou pode fazê-lo somente com remodelamento, com elevadas pressões de enchimento. Tá? Isso é o conceito das diretrizes do Arquivo Brasileiro de Cardiologia. O ponto mais importante desse slide é o que está escrito aqui embaixo. Não se esqueça que o paciente que tem insuficiência cardíaca, ele tem uma doença de base. E agora, essa insuficiência cardíaca nada mais é do que a representação do estágio final dessa cardiopatia crônica. Então, o paciente com insuficiência cardíaca tem uma doença de base. Nós temos também, como médicos, lá da ponta, das UBS, lá da atenção primária, focar nos fatores de risco que levam a essas doenças de base. Se isso não é mais possível, eu preciso focar nas doenças de base, para evitar o remodelamento, porque será um mau remodelamento. A hipertrofia ventricular esquerda da hipertensão, ela é um mau remodelamento. Ela vai manter o coração belezinha ali? Vai. Por quanto tempo? Pouco. Porque é uma má adaptação. Por que má adaptação? Porque vem de uma doença. Tudo aquilo que a causa é patológica, a adaptação é patológica. E com o tempo, essa adaptação patológica não será suficiente para manter a função daquele tecido, daquele órgão. E aquele tecido, aquele órgão, vai caminhando lenta e progressivamente para a insuficiência. Então, falou em insuficiência cardíaca, estou falando no estágio final de muitas cardiopatias crônicas. Tá? E é claro que você precisa definir. Pois não. Isso. Tem um pessoal pedindo para você aceitar a aula. É, porque chegou na hora. E aí? Aceitei. Muito bem. Então, preste bem atenção. Como você vai definir essa insuficiência cardíaca? Existe lá um algoritmo para isso. Anamnese, exame físico, raio-x de tórax, tá? Vem também a questão do eletrocardiograma, tá? Mas qual que é o exame importante nisso aí? É o ecocardiograma. Esse ecodopplercardiograma vai te dar alguns parâmetros para você tentar ali já tipificar, definir qual é essa insuficiência cardíaca. Eu preciso saber se ela realmente é uma insuficiência cardíaca
com fração de ejeção ventricular esquerda normal, tá? Intermediária ou reduzida. A fração, então, de ejeção do ventrículo esquerdo é um fator importante na tipificação da insuficiência cardíaca. E quem te dá esse dado? O ecocardiograma. Então, como você conduz uma insuficiência cardíaca? Normalmente é isso aqui, ó. Você faz uma anamnese, um exame físico, um eletrocardiograma e um raio-x de tórax. E aí você tem suspeita de insuficiência cardíaca, que pode ser de acordo com a manifestação clínica, de acordo com sinais e sintomas, pode ser baixa, intermediária ou alta, a sua suspeita. Se ela for aqui, olha só, baixa, intermediária ou mesmo alta, você faz o quê? Ecocardiograma. Através do ecocardiograma, você vai encontrar esse dado aqui, ó, a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. E aí você vai conseguir já diferenciar um pouquinho dessa insuficiência cardíaca, que ela vai poder ser com fração de ejeção do ventrículo esquerdo menor que 40%, ou seja, a fração de ejeção ela é reduzida, daí o Rzinho aqui, ó, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Se lá o valor no ecocardiograma da fração de ejeção do ventrículo esquerdo estiver entre 40 e 49, ela é intermediária. E é lógico aqui o quadro mais grave, que é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção, olha lá, preservada. Perdão, mais grave não, mais grave é aqui. Isso aqui é a menos grave. A fração de ejeção ventricular esquerda preservada, onde lá no ecocardiograma veio, por exemplo, um valor de 60%. Professor, então me diz uma coisa, o que é fração de ejeção do ventrículo esquerdo? A fração de ejeção do ventrículo esquerdo nada mais é do que a quantidade de sangue que é ejetada pelo ventrículo esquerdo. Como você percebe isso? Você não percebe, isso aí é um dado ecocardiográfico. Tá? E como é avaliado? Em percentual. Acima de 60% está normal. Agora, um paciente que tem insuficiência cardíaca, esse dado é importante. Se ele tem manifestações clínicas de insuficiência cardíaca, mas ele apresenta, olha só, no eco, uma fração de ejeção menor que 40%, isso é insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Entre 40 e 49, ela é intermediária. E maior do que 50, ela tem uma fração de ejeção preservada. Professor, como uma pessoa pode ter insuficiência cardíaca com fração de ejeção do ventrículo esquerdo preservada? Simples. Ele pode ter, por exemplo, uma anemia, uma tireotoxicose, um estado de hipermetabolismo, onde mesmo funcionando de forma adequada o coração dele, com mecanismos compensatórios, ele começa a desenvolver uma hipoperfusão tecidual. Então, existe insuficiência cardíaca congestiva com fração de ejeção preservada. Então, esse é um dado importante, porque de acordo com esse dado, você vai começar a tentar estabelecer qual é o tipo da insuficiência cardíaca. Se ela é de esquerda, se ela é direita, se ela é anterógrada, se ela é retrógrada, isso é importante, se ela é aguda, se ela é crônica, isso é importante, mas eu quero saber se ela é uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada. Isso vai também me dar um parâmetro de que eu estou lidando ali naquele momento. Outro parâmetro importante é esse biomarcador, chamado peptídeo natriurético atrial. Quanto mais elevado estiver esse fator chamado peptídeo natriurético atrial, que é um biomarcador, isso indica também gravidade da insuficiência cardíaca. É sinal que o átrio está muito estendido, muito congesto, liberando muito fator, muito peptídeo natriurético atrial, para melhorar o quê? A resistência vascular periférica, para dilatar mais os vasos lá na periferia e desafogar aqui o coração. Tá? E olha só, o ecodopplercardiograma, além da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, ele também te dá o quê? Se esse paciente tem alterações estruturais, se ele tem hipertrofias, se ele já tem dilatações, se ele tem disfunção sistólica, disfunção diastólica, tá? E aí vai, tá bom? Então é importante vocês notarem esses parâmetros, tá? Para você tentar dizer qual é o tipo de insuficiência cardíaca, tá? Isso faz parte da definição da insuficiência cardíaca dos nossos pacientes. Bom, outro fator importante, se ele tem insuficiência cardíaca, qual é a causa básica?
Qual que é a etiologia da insuficiência cardíaca? Veja só, o paciente tem várias causas básicas possíveis de levá-lo para uma insuficiência cardíaca. Ele pode ter uma insuficiência cardíaca porque ele teve infartos prévios através de uma cardiopatia isquêmica. Ele pode ter insuficiência cardíaca porque ele era um paciente hipertenso de longa data, com remodelamento, hipertrofia ventricular esquerda e redução lenta e progressiva da fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Ele pode ter uma miocardite, que pode ser viral, bacteriana, fúngica. Isso pode levar a um remodelamento e insuficiência. Da mesma forma, doença valvar, doenças do músculo cardíaco, as chamadas cardiomiopatias. Nesse caso, é muito mais um caráter de mutação do cromossoma 1. Algumas cardiopatias congênitas em crianças, tá? Causam também insuficiência cardíaca nas crianças, tá? Uma tetralogia de Fallot, uma CIA, uma CIV, se não corrigida. Isso pode levar a um remodelamento cardíaco ainda na criança e uma insuficiência cardíaca na fase infanto-juvenil. Cardiotoxicidade por medicamentos, cardiotoxicidade pelo uso abusivo do álcool, doenças extracardíacas que alteram a hemodinamicidade do paciente, estágios de tireotoxicose, estágios de, por exemplo, hipotireoidismo, tá? Doenças, por exemplo, como feocromocitoma com liberações de catecolaminas, isso vai aumentar a resistência vascular periférica e vai sobrecarregar o coração. Então, doenças extracardíacas, uma febre reumática pode causar uma doença valvar e o paciente tem remodelamento e insuficiência cardíaca. Falei já sobre miocardites. Doenças arritmogênicas, o paciente pode ter uma arritmia que leva a remodelamento e insuficiência. Então, várias são as causas básicas de uma cardiopatia crônica. E a fase final de uma cardiopatia crônica é o que denominamos de insuficiência cardíaca. E eu tenho um quadro comigo de insuficiência cardíaca, eu preciso tipificá-lo, preciso estadiá-lo, dar uma classificação funcional para eu depois estabelecer qual o melhor tratamento para esse paciente. Porque pode ser que apenas mudando o estilo de vida dele, eu não vou melhorar em nada. Ele precisa de um transplante cardíaco, isso é grave. Ou estabelecendo ali qual é o estágio da doença, não, ele não precisa de um transplante agora. Se eu mudar os hábitos de vida dele e entrar com a terapêutica medicamentosa, ele vai melhorar. Para eu saber como manusear esse paciente, como manejar esse quadro, eu tenho que não apenas diagnosticar essa insuficiência cardíaca, mas classificá-la e estadiá-la. Tá? Quais são os sinais e sintomas de um paciente que tem insuficiência cardíaca? Tá? Esses sinais e sintomas, eles vão ocorrendo e vão aparecendo, surgindo de forma lenta e progressiva. Tem muito paciente aí com aquela fração de ejeção ventricular preservada que tem insuficiência cardíaca, mas ele não tem sintomatologia nenhuma. Tá? Quais são os sinais e sintomas que vão aparecendo lenta e progressivamente nesses pacientes? Diversos. Quais são os mais típicos? Sintomas. Olha lá, dispneia, ortopneia, dispneia paroxística noturna, ele acorda à noite com falta de ar, fadiga, cansaço e intolerância ao exercício, que pode ser leve, moderado ou acentuado. Isso é o que ele refere a você, isso é subjetivo. Agora, sinais você vai observar no paciente com insuficiência cardíaca, turgência de jugular. Você vai pesquisar um refluxo hepatojugular que vai estar presente. Ele vai ter alterações da posição do coração, alterando o ictus cordis. E a ausculta vai estar alterada com bulhas, extrabulhas, normalmente uma terceira bulha cardíaca. Então, existem sinais e sintomas típicos, específicos de insuficiência cardíaca. Outros são menos específicos, que vão deixar você um pouco confuso, como, por exemplo, crepitações pulmonares. Você, ao escutar um paciente tem crepitação, é insuficiência cardíaca? Pode ser. Tá? Mas pode ser pneumonia? Pode ser também. Então, como eu faço? Eu concateno com a anamnese. Não existe um exame físico sem relação íntima com a anamnese. Esse paciente não tem quadro de febre, não tem tosse produtiva, ele tem uma hipertensão há muito tempo. E eu escuto agora, olha, estertores crepitantes bibasais. É sinal que o sangue voltou do coração para o pulmão. Isso indica que o coração do lado esquerdo dele está falhando. Isso eu preciso saber. Tá? Muito bem. Isso aqui, então, é um algoritmo diagnóstico na suspeita clínica de insuficiência cardíaca. Começa lá pela anamnese,
Tá? Quais são os fatores de risco? Hipertensão, diabetes, tabagismo, etilismo, doença valvar, cardiopatias congênitas, uma área endêmica de miocardite chagásica, por exemplo. Tudo isso é fator de risco. Tá? Agora, tem exame físico? Tem. Quais são as intensidades dessas manifestações sintomatológicas? Os sintomas são leves, são moderados? São mais de insuficiência cardíaca esquerda ou mais de direita? São mais de compensado ou mais de descompensado? Tá? Não, eu tenho aqui uma suspeita de insuficiência cardíaca. Próximo passo, exames. Eu tenho peptídeo natriurético aqui à disposição, vou fazê-lo. Eu tenho um ecocardiograma, vou fazê-lo. Para quê? Para tentar, olha, chegar a um diagnóstico e implementar um excelente tratamento para esse paciente. Tá? Então, além de definir, estabelecer a etiologia, eu preciso estadiar essa insuficiência cardíaca. Tá? Atenção, seja qual a sua origem, isquêmica, hipertensiva, congênita, valvar, a insuficiência cardíaca, repito, ela é caracterizada por graus variáveis de intensidade, tá? Da redução do débito cardíaco e da perfusão tecidual. Tá? E também é caracterizada por graus variáveis de um represamento do sangue no sistema venoso. Quando eu falo sobre alterações do débito cardíaco, alterações sistólicas, com volume sistólico alterado, que leva à hipoperfusão tecidual, estou falando de uma insuficiência cardíaca anterógrada. Tá? Agora, se o coração está falhando e o que está caracterizado para mim é muito mais um represamento de sangue no sistema venoso, algo que está retrógrado ao coração, a alteração é muito mais retrógrada, essa insuficiência cardíaca ela é retrógrada. Então, aqui, eu já consigo classificar a insuficiência cardíaca em dois tipos importantes. A insuficiência cardíaca anterógrada, que tem a ver com o quê? Com o débito cardíaco e a hipoperfusão tecidual, e a retrógrada, que tem como consequência, como manifestação, a congestão vascular. Tá? Isso depende de qual câmara está alterada, se é a direita ou se é a esquerda. Eu posso ter uma disfunção sistólica ou à direita ou à esquerda. Eu posso ter um represamento de sangue no sistema venoso por uma insuficiência cardíaca ou esquerda, onde o sangue vai represar lá no pulmão, ou direita, onde o sangue vai represar onde? Lá no sistema venoso das jugulares, lá no seio cavernoso, ou inferiormente lá no fígado, lá no baço e nos membros inferiores. Então, aqui já coloco para vocês um tipo primordial de insuficiência cardíaca. Ela pode ser anterógrada ou retrógrada. Tá? Bacana. Quais são os mecanismos que causam disfunção cardiovascular? Isso aqui é bem interessante, porque isso aqui é o meio pelo qual aquelas doenças como hipertensão, doença valvar, febre reumática, miocardite, vão causar distúrbios no coração. Tá? Por exemplo, o paciente tem infarto. Se ele tem infarto, aquela área não vai funcionar, porque ele tem uma cardiopatia isquêmica, isso leva à falência de bomba. Aí ele tem uma estenose valvar. É sinal que, por exemplo, uma das suas válvulas está com a luz reduzida. Isso é estenose. Então, o sangue tem dificuldade de passar por ali. Esse mecanismo leva a um diferente gradiente de pressão entre as câmaras cardíacas, e isso leva, pela obstrução do fluxo causado pela alteração valvar, uma disfunção cardiovascular. Mas se ele tem doença valvar com insuficiência, o fluxo, então, não será um fluxo de obstrução, será um fluxo de regurgitação. Se ele tem um shunt, uma comunicação interventricular, uma comunicação interatrial, isso também leva a diferentes gradientes de pressão entre as câmaras, que leva ao remodelamento, que vai levar à insuficiência. Tá? Distúrbios de condução, as arritmias com seus distúrbios de condução levam à disfunção cardiovascular. Tá? E é claro, naqueles pacientes que têm alterações da parede, com hipertrofias, associadas com isquemias, ele pode ter aneurismas no coração, aneurismas nos vasos da base. Isso pode levar também a perfurações. Isso é um mecanismo também que causa disfunção cardiovascular. Então, preste bem atenção. Isso aqui é o meio. As doenças de base, tá, levam à disfunção cardiovascular por meio desses mecanismos aqui citados. Tá? Bom, se o paciente começa, então, por uma doença de base, né, a sofrer
um quadro de insuficiência cardíaca, mesmo que compensada ou descompensada, direita, esquerda, anterógrada, retrógrada, você acha que o seu organismo se entrega rapidamente a essa insuficiência? Claro que não. O nosso organismo faz de tudo para manter o débito cardíaco. Por que é importante manter o débito cardíaco, o volume sistólico circulante? Por que é importante? Para evitar a hipoperfusão tecidual. Um paciente com insuficiência cardíaca que caminha para a hipoperfusão tecidual, preste bem atenção, ele está caminhando para o choque cardiogênico. Se nós médicos não diagnosticarmos essa insuficiência, não estadiarmos essa insuficiência e tratarmos de forma correta, e aquela hipoperfusão vai aumentando, o paciente está entrando em choque. Choque tem 3 fases: compensada, a descompensada, que é a progressiva, e a irreversível. Se você não tratar essa insuficiência cardíaca, ele vai desenvolver choque de origem cardíaca, chamada de choque cardiogênico. Mas antes dele desenvolver essa hipoperfusão propriamente dita, o nosso organismo dispara mecanismos compensatórios. Então, preste bem atenção. Começa com a doença de base. O coração vai se adaptando de forma mal adaptada e vai entrando a insuficiência. Quando essa insuficiência leva à hipoperfusão tecidual, disparam-se mecanismos compensatórios. Liberação de catecolaminas, liberação de peptídeo natriurético atrial. E é lógico que esse coração veio com o tempo utilizando mecanismos, chamados mecanismos de Frankenstein, para remodelar a sua parede e melhorar o débito cardíaco. Para fazer o quê? Compensar a insuficiência. Tá? Então, existem ali mecanismos de compensação que o coração lança mão para evitar tornar-se insuficiente. E o organismo como um todo também colabora com mecanismos de compensação para evitar o quê? A hipoperfusão tecidual. Quais são os principais mecanismos de compensação que visam manter o débito cardíaco nesses pacientes que estão evoluindo para insuficiência cardíaca? 3 mecanismos. O mecanismo de Frankenstein. Quanto maior o volume, maior a contratilidade. Isso vai causando alterações miocárdicas, como a hipertrofia, dilatação das câmaras, e ativação do sistema neuromoral, desde peptídeo natriurético atrial até mesmo o sistema renina, angiotensina, aldosterona, liberação de catecolaminas pela medula da suprarrenal, e aí vai. Tá? Muito bem. Você então tem um paciente lá, com insuficiência cardíaca, na sua frente. Você vai saber já qual é a causa básica dele, pode ser uma hipertensão, pode ser uma doença valvar, pode ser uma miocardite chagásica, enfim. Como você chegou nisso? Você fez lá o algoritmo. Suspeita clínica, raio-x, eletrocardiograma, exame físico e ecocardiograma. Você já sabe que ele é um paciente que tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção ou reduzida, ou intermediária, ou preservada. E agora, qual é a classificação funcional dessa insuficiência cardíaca? Essa classificação funcional ela é muito interessante, porque ela leva em consideração a apresentação dos sinais e sintomas. Tá? Isso foi feito segundo a New York Heart Association. Tá? Olha só, a classe 1 é aquele paciente que não tem sintomas, ele está assintomático. Arthur, mas é possível o paciente ter insuficiência cardíaca e estar assintomático? Tem, ele está em mecanismos compensatórios em franca atividade. Mas ele já tem insuficiência cardíaca. Por quê? Porque ele não consegue manter o débito cardíaco sem a presença dos mecanismos compensatórios. Arthur, mas se os mecanismos compensatórios começarem a falhar, ele vai evoluindo na classificação funcional. Se falhou os mecanismos compensatórios, começa a haver o quê? Atividades físicas habituais começam a causar sintomas. Com limitação leve, então ele tem sintomas leves, ele é classe 2. Ah, mas piorou ainda mais. Então, ele tem, olha só, atividades físicas menos intensas já causam sintomas. Ele tem uma limitação importante, porém, ao repouso, ele fica tranquilo. São sintomas moderados, classificação 3. E a 4? A 4 é aquele que está mesmo em repouso, mesmo sem nenhum tipo de atividade física que sobrecarregue o coração, que aumente a sua frequência cardíaca, ele já tem sintomas graves. Esse é o classe 4. Então, além de saber qual é a causa, saber se é direita, esquerda, anterógrada, retrógrada, aguda ou crônica, você tem que saber também, tá, se ele está nessa classe funcional, classe 1, 2, 3 e 4. Alguns livros trazem também a classe 5. Professor? Pois não.
Desculpe interromper. Então, esses três mecanismos compensatórios, eles podem acontecer simultaneamente, ao mesmo tempo, os três, ou não? Pode, na verdade, é o que mais acontece. Né? Nós temos um organismo que está interagindo, né, com outros sistemas. Com outros sistemas, não. Nós temos um organismo cujos sistemas se interagem. Se o coração começa a falhar, o rim sente isso. Os baroreceptores aqui, ó, do seio carotídeo, os baroreceptores da zona de Zuckerken, lá na bifurcação da aorta, sente isso. Começa a liberar peptídeos. Para quê? Dilatar os vasos. Você dilata os vasos, você deixa o coração um pouco mais tranquilo. Tem muita volemia, disparou o sistema renina, angiotensina, aldosterona. E aí você libera mais volume. Tá? Não, tem pouco volume. Você agora começa, então, a reabsorver volume. O rim controla isso. Tá? Muito bem pensado, Maria. As coisas acontecem em conjunto, tá? Beleza, obrigada. Imagina. Professor, pois não. Por isso que quando faz o exame, vai fazer exames, vai consultar com um cardiologista, ele pede o eco, logo o primeiro exame, e a esteira também, para ver essa classe aí da insuficiência? Sim, a esteira é uma prova muito mais de comportamento isquêmico. Eu quero saber, durante aquela atividade física dele lá, como é que está o eletrocardiograma dele. Então, quando eu imponho a ele uma atividade física, além de ter uma ideia do que pode ocorrer ali, de isquemia no coração, você tem toda a razão, Leidiane. Eu também tenho ali a chance de tentar classificá-los de forma funcional. Tá? Agora, essa limitação, tem que tomar muito cuidado com esses pacientes. Você não pode colocar um paciente com insuficiência cardíaca, 90 anos, para correr numa esteira. Você vai colocar ele apenas para fazer um esforço físico, né, diferente do repouso. Lembrando que esses pacientes que são graves, ele já no repouso, você já percebe a manifestação clínica. Então, ele tem sintomas graves, ele já é um classe 4, tá? No classe 3, no mínimo, já é até mesmo classe 4, você não vai pôr ele na esteira. Ele vai ter um evento lá agudo que vai se somar a essa alteração toda crônica que ele está sofrendo. Tá certo? E ele não pede só isso não, Leidiane. Ele pede o que mais? Ele pede colesterol total e frações, ele pede provas de função hepática, ele pede também exames de urina, ele pede também o quê? Dosagem de ureia e creatinina. Tá? O paciente é avaliado como um todo. Tá? Porque eu preciso saber o quê? Qual é a causa básica, se eu posso controlar ali. Preciso saber qual o estágio dessa doença, qual a classificação funcional, como é que está lá a fração de ejeção do ventrículo dele, se o rim dele ainda está preservado a ponto de fazer um mecanismo compensatório ou não, para depois de tudo isso estabelecer um bom tratamento para ele. Muito bem colocado. Olha aqui, como então se estadia ou se fala em estágios da insuficiência cardíaca? Isso aqui é da American Heart Association, do American College of Cardiology, né? Lá dos Estados Unidos, a associação aqui é importante, tá? No mundo todo, ela que dita as regras, né, de condução das cardiopatias no mundo todo. E ela estabeleceu um estágio, o estágio A, B, C e D. O paciente que está no estágio A, ele tem um risco de desenvolver insuficiência cardíaca, porque ele tem doença de base, tem fatores de risco. Mas aí eu faço um ecocardiograma, ele tem lá uma fração de ejeção preservada. Ele não tem nenhuma alteração adaptativa, nem hipertrofia, nem dilatação. Não tem sintomas também de insuficiência cardíaca. Então, ele é estágio A. Como eu vou abordá-lo? Controlar os fatores de risco. Tá? Agora, isso vai evoluindo. De repente, eu encontrei um paciente que tem uma doença estrutural presente. Ele tem remodelamento. Mas ele não tem sintomas de insuficiência cardíaca. Tá? E agora? Eu vou tentar diminuir os efeitos, tá, dessa doença de base em cima dessas alterações estruturais. Como eu faço? Eu controlo os fatores de risco. Eu faço, então, um inibidor de enzima de conversão, faço um beta-bloqueador, faço um antagonista mineralocorticoide para controlar a volemia, tá? Já entro com medicamento para ele. Tá? Estágio C, ele tem uma alteração estrutural cardíaca presente e já começa a apresentar sinais e sintomas, tá? Ou prévios, relatados para você que ele já apresentou, ou durante a consulta, atuais de insuficiência cardíaca. Aí você já otimiza um pouquinho mais o tratamento, faz medidas adicionais, entendeu? Faz uma terapia antiarritmogênica, tá? Talvez ele precise de fazer também aqui um implante de um marca-passo para controlar o seu ritmo cardíaco. Isso aqui já é um controle multidisciplinar, dietético, endocrinológico, cardiológico, neurológico, esse paciente.
Tá? Estágio C. E aí vem o estágio D, que já é aquele paciente que já está em tratamento clínico para insuficiência cardíaca, mas ele toma o medicamento, né? Pelo menos fala que toma o medicamento e não melhora. Tá? O tratamento que a gente fez para ele aqui, ó, no estágio C, não está melhorando. E agora? Eu preciso rever todas as medidas aqui acima do estágio C, tá? E considerar para ele uma intervenção mais especializada, que vai desde um dispositivo de um marca-passo mais aprimorado até mesmo um transplante cardíaco. Onde eu quero chegar? Se você é clínico e tem um paciente com insuficiência cardíaca, primeiro, qual é a causa básica disso? Qual é o tipo? Qual é a classificação funcional? Qual é o estágio? E aí eu começo a tratar o paciente. Tá? Então é muito importante nessa anamnese tua você coletar informações que são importantíssimas, até mesmo familiares. Alguém na sua família desenvolveu esse quadro anteriormente? Estou suspeitando de insuficiência cardíaca. Eu tenho que perguntar. Tem histórico na família de hipertensão, diabetes, doença cardíaca isquêmica, alguém já infartou? Como é que funciona a sua família? Isso é importante. Outra coisa, há quanto tempo você tem essa hipertensão? Há quanto tempo tem essa hipercolesterolemia? Isso é importante. Vai me ajudar o quê? Naquela formação de uma boa anamnese, que vai ajustar com excelente exame físico, que eu já aprendi. E aí eu vou fazer o quê? Exames. Então, primeira coisa, anamnese e exame físico. Depois exames, raio-x e eletro. Pensando já no ecocardiograma. Muito bem. Falando sobre isso, não se esqueçam, existem tipos de insuficiência cardíaca, e elas podem estar conjuntamente associadas no mesmo coração. O paciente pode ter insuficiência cardíaca anterógrada, pode ter insuficiência cardíaca retrógrada, ele pode ter insuficiência cardíaca crônica, insuficiência cardíaca aguda, insuficiência cardíaca esquerda, direita, sistólica, diastólica. Tá? Agora, como você vai chegar nessa classificação? Estudando o paciente, desde a anamnese até o ecocardiograma. Agora, é claro que o paciente tem insuficiência cardíaca esquerda, as manifestações clínicas são de insuficiência cardíaca esquerda, que pode ser uma alteração sistólica importante com hipoperfusão tecidual, ou seja, além de esquerda, ela é anterógrada, ou se ele tem uma insuficiência cardíaca esquerda com acúmulo de sangue no pulmão, além de ser esquerda, ele é o quê? Retrógrada. Ele pode ter insuficiência cardíaca esquerda anterógrada e retrógrada? Claro que pode. Tá? Isso só é mais grave para ele. Tá? Ah, mas se ele tiver insuficiência cardíaca direita, isso pode ser anterógrado? Claro que pode. Uma alteração da frequência, da volume sistólico à direita, não está jogando sangue para o pulmão. Isso é insuficiência cardíaca direita e anterógrada. Ah, mas o sangue está voltando do átrio direito para a cava superior, para a cava inferior, causando congestão na jugular, causando congestão hepática. Ela é direita e é retrógrada. Cabe a você classificá-la agora o quê? A intensidade, se é com fração de ejeção ventricular reduzida, intermediária ou preservada. Tá? Qual é a classificação funcional? Qual é o estágio para você tratar? Bacana? Bom, manifestações da insuficiência cardíaca direita, você vê em outros órgãos e sistemas, enquanto que da esquerda você vê muito mais onde? No pulmão. Se o coração falhou do lado esquerdo, o sangue volta para o pulmão. Se o coração falhou do lado direito, ele volta para onde? Cava inferior, cava superior, tá? Pegando lá o sistema nervoso central, tá? Pegando também, olha só, fígado, pegando o baço, causando hipertensão portal, levando até mesmo a ascite, causando edema de membros inferiores com sinal do cacifo. Tá? Então, se cair numa prova, por exemplo, isso aqui. Você, com um paciente que apresenta esses sinais, você faz um diagnóstico de que tipo de insuficiência cardíaca? Quais são os sinais presentes aqui, turma? Nós temos aqui o quê? O que é isso aqui? Direita. Turgência, muito bem. Turgência de jugular. Turgência de jugular, perfeito. E aqui? Edema de membros inferiores. Esse edema tem nome. Como é que chama esse sinal aqui? Cacifo. Sinal do cacifo, exatamente. Você aperta aqui uma compressão digital, isso fica. Esse edema, ele é frio, ele é indolor e é ascendente. Tá? Típico de uma insuficiência cardíaca em estágio mais avançado. Direita. Tá? E aqui também, ó.
provando que a cava superior está congesta, para onde essa veia deveria tributar, o sangue está voltando. Então, isso aqui é uma insuficiência cardíaca retrógrada e direita. Tá? Professor, E aqui? Pois não. Diga, Lara. se eu tenho uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção comprometida, né? Eu já posso classificar ela também como retrógrada? Retrógrada? Aliás, anterógrada. Não, anterógrada, sim. Se você Então, tem... vai ser uma coisa inerente à outra? Eu posso dizer que sim? Sim, você pode, se você tem alterações da fração de ejeção ventricular, né, com hipoperfusão tecidual e redução do débito cardíaco, isso é anterógrada. Entendi. Mas se você tem uma fração de ejeção ventricular alterada, tá, mas você não tem hipoperfusão, tá, você talvez não tenha alterações aí do débito cardíaco. Talvez o volume sistólico seja pouco alterado. Você tem muito mais alterações de retorno venoso, porque a alteração talvez está muito mais lá no átrio do que no ventrículo. Isso é retrógrado sem ser anterógrado. Agora, é claro... Pode repetir, por favor, que eu não entendi essa segunda. Repito, é o seguinte, ó, às vezes o paciente tem uma fração de ejeção, tá, ventricular esquerda levemente alterada, mas isso não repercutiu no débito cardíaco, não repercutiu ainda de forma avassaladora na perfusão tecidual. Então, isso ainda é quase que nada anterógrado. Mas ele tem muita alteração no átrio, talvez por uma doença valvar. Então, a alteração atrial dele está mais importante. Ele não consegue receber volume como deve. O sangue está voltando muito mais. Então, ele tem muito mais insuficiência cardíaca retrógrada do que anterógrada. Entendi. Então, pode ter fração de ejeção comprometida e não ser anterógrada, né? Não ser anterógrada, existe essa possibilidade. Quando ele tem uma alteração ventricular esquerda leve, que ainda não levou, né, à redução do débito cardíaco e não levou à hipoperfusão tecidual. Tá? Entendi, professor. Obrigada. Imagina. E esse aqui, gente? Isso aqui, olha, isso aqui é constante na unidade de emergência. Tá? O paciente ele já tem insuficiência cardíaca, tá? E ele resolve, por exemplo, acordar pela manhã e fazer o seguinte. Ele resolve acordar pela manhã e ir ao banheiro. Tá? Ele vai ao banheiro evacuar. 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Com o coração já insuficiente. E aquele esforço mínimo que ele faz ali, entendeu? Ele tem, por exemplo, uma arritmia. Aquele esforço que ele faz ali no vaso sanitário tem, por exemplo, um evento isquêmico. Então, preste bem atenção. Ele já tem insuficiência cardíaca. O coração dele já é comprometido. Pode ser uma classe 3, uma classe 2 ou mesmo uma classe 4. E aí, sobre esse coração já insuficiente, sobrepõe-se um evento agudo. Que eventos são esses habitualmente? Ou algo arritmogênico ou algo isquêmico. E aí, aquela insuficiência cardíaca que antes era crônica, arrastada e descompensada de forma crônica, torna-se uma insuficiência cardíaca aguda. E aquele sangue que já estava cronicamente se acumulando, no caso de uma insuficiência cardíaca esquerda, ele já estava cronicamente acumulando no pulmão, levando a uma congestão pulmonar crônica. Se agora existe um evento agudo, o sangue volta rapidamente para o pulmão, causando hipertensão aguda pulmonar, causando extravasamento de líquido de forma aguda dos vasos pulmonares para os espaços aéreos. Isso chama-se edema agudo de pulmão. E existem casos tão graves de insuficiência cardíaca congestiva crônica com agudização, com edema agudo de pulmão. O edema é tão intenso que sai do alvéolo, vem para o ducto alveolar, brônquios secundários, brônquios primários, traqueia. Você encontra esse paciente, quando você vai trabalhar no SAMU, você encontra esse paciente no chão do banheiro com espuma rósea saindo pela boca. Ele está afogando nos próprios líquidos. Isso é uma urgência médica, é uma complicação de uma insuficiência cardíaca, que antes estava descompensada, estava tomando medicamento para isso, só que aí houve um evento agudo. Ou ela estava compensada por medicamentos, mas houve também um evento agudo. E aquilo que estava ou já descontrolado, ou estava até controlado, agora descontrola de forma aguda. E o sangue agora volta, no caso da esquerda, volta para o pulmão e causa edema agudo pulmonar.
Senhor, se for à direita, vai causar edemas agudos na jugular, vai causar uma ascite mais volumosa, uma hepatomegalia mais volumosa de forma aguda. Ou seja, uma insuficiência cardíaca descompensada ou mesmo compensada, crônica, arrastada, se sobrepõe a ela um evento agudo, o paciente tem complicações agudas com alta morbimortalidade, alta letalidade. Tá? Isso aqui, no caso, olha, é um raio-x com opacificação difusa. Tá? Isso aqui, olha, principalmente na região perilar, sinal da asa da borboleta. Esse edema, se der tempo, ele vai ficar aqui, ó, na região da base. Ele vai apagar o seio cardiofrênico, o seio costofrênico, tá? Você vai escutar estertores crepitantes bibasais, num quadro relativamente descompensado ou levemente descompensado. Agora, num paciente que tem insuficiência cardíaca crônica arrastada e impõe sobre esse coração algo agudo, você vai encontrar esse edema, olha só, difusamente no pulmão. Isso aqui é igual ao quê? Você tem que entubar o paciente, ventilar positivamente, controlar os batimentos cardíacos com redução da pressão, controlar os batimentos cardíacos com agentes antiarritmogênicos, tá? E, principalmente, enxugar esse pulmão com drogas, principalmente drogas que vão aumentar a liberação do volume sistêmico. Você faz diurético de alça, como, por exemplo, a furosemida. Tá? Isso aqui é uma urgência médica importante, complicação da insuficiência cardíaca. E aqui? Se isso aqui é um pulmão, você está vendo o que aqui dentro? Isso aqui é um alvéolo pulmonar. Dentro desse alvéolo pulmonar, você encontra o quê? Vários macrófagos repletos de um pigmento chamado hemosiderina. Peraí, mas quem tem hemosiderina dentro são hemácias. Por que o macrófago está cheio de hemosiderina? Porque ele englobou hemácias. Mas, Arthur, de onde vieram essas hemácias? Ah, boa. O paciente tinha uma insuficiência cardíaca esquerda. O sangue voltou para os vasos pulmonares. Quanto mais intensa for a insuficiência cardíaca esquerda, maior a hipertensão pulmonar, secundária à insuficiência cardíaca esquerda. Se ela é classe 2, hipertensão leve, moderada. Se ela é classe 3 ou 4, hipertensão acentuada no pulmão. E aí o sangue, né, dentro do vaso começa a comprimir tanto, isso aumenta a pressão hidrostática nos vasos pulmonares. A pressão é tão grande que extravasa plasma de dentro para fora do vaso. Isso chama-se edema pulmonar. Mas se a pressão for intensa, crônica, arrastada, começa a sair hemácias. Isso chama-se hemorragia pulmonar. Então, pacientes com insuficiência cardíaca esquerda moderada a grave, classe 4, classe 3, podem desenvolver o quê? Presença de hemácias dentro dos sacos alveolares, isso chama-se hemorragia intraalveolar. Os macrófagos vêm, fagocitam essas hemácias, degradam as hemácias, mas não degradam o pigmento chamado hemosiderina. E agora, a hemosiderina fica dentro do macrófago. E o macrófago recebe o nome, hemosiderófago. Isso cai em prova. O que quer dizer a presença de hemosiderófagos no pulmão? Quer dizer que o paciente tem uma insuficiência cardíaca esquerda, moderada a grave, crônica arrastada, que levou à saída de hemácias de dentro do vaso para os espaços alveolares. E aí o macrófago fagocita a hemácia, degrada a hemácia e fica cheio de hemosiderina. Isso é sinal de insuficiência cardíaca esquerda. E esse aqui, perdão, isso aqui é o fígado em noz moscada. Se ele tem esse aspecto do fígado cheio de, olha só, vasos congestos, tá? Com congestão passiva crônica hepática, é sinal de que agora? Insuficiência cardíaca esquerda ou direita? Direita. Exatamente. Isso aqui é uma falência do coração do lado direito e o sangue voltou a congestionar o fígado. Tá? E olha só, ele fica repleto de hemácias, repleto de sangue. Tá? Dependendo da pressão dentro desses capilares hepáticos, o sangue extravasa. E esses hepatócitos, olha, vão morrendo. Porque se o sangue extravasa do vaso, não existe condições de nutrir o hepatócito. Ele vai morrendo. Vai sendo o quê? Renovado aqui por mais hepatócitos. Arthur, mas isso é crônico.
vai chegar um momento que esses hepatócitos vão morrer de forma tão crônica, tão intermitente desse fígado, que começa a cicatrizar com fibrose. E o paciente passa de um fígado em noz moscada para um fígado com cirrose. Você está brincando, Arthur? Existe cirrose de causa cardíaca? Existe. Isso é uma complicação crônica da insuficiência cardíaca direita. Isso cai em prova. Uma das complicações da insuficiência cardíaca esquerda, congestão passiva crônica pulmonar, com hipertensão pulmonar. Ah, mas e se for direita? Turgência de jugular, congestão passiva crônica hepática, e até mesmo fígado em noz moscada, e até mesmo cirrose cardíaca, dependendo do tempo de evolução. Tá? Então, de um modo geral, os pacientes que têm cardiopatias crônicas, eles acabam desenvolvendo, de forma inicial, na grande maioria dos casos, uma disfunção ventricular, uma alteração do volume sistólico. Se ele tem uma alteração do volume sistólico, ele começa a ter o quê? Hipoperfusão tecidual. Com hipoperfusão tecidual, ativam-se mecanismos neuromorais de compensação. Isso vai causar crescimento inadequado e remodelamento do coração, apoptose de algumas células. Tá? Esse crescimento e esse remodelamento pode ter associação com toxicidade, eventos isquêmicos, alteração energética celular e morte por necrose. A necrose no coração, ela é causada por isquemia, isso aqui leva a infartos. Tá? Então, somando, tá, os efeitos dessa disfunção ventricular, da hipoperfusão tecidual, que conduz ao crescimento, remodelamento, à toxicidade, isquemia, depressão, levando, olha só, à morte de células cardíacas. Então, o paciente que começa a desenvolver disfunção ventricular, alterando a fração de ejeção associada à hipoperfusão, ele vai ter perda de números de células no coração. Quanto menor o número de células no coração, maior a sua disfunção ventricular. Isso vira um ciclo vicioso. Perceba que até mesmo esse crescimento e remodelação leva à alteração da expressão gênica dentro das células do coração. Os cardiomiócitos ficam alterados e não conseguem funcionar como devem. Isso chama-se remodelamento. Então, uma disfunção em qualquer uma das câmaras cardíacas, por uma hipertensão, por uma doença valvar, por uma miocardite, pode levar ao remodelamento. Esse remodelamento, se for causado por uma doença, para finalizar essa conversa, é um mau remodelamento. E esse mau remodelamento vai levar ao quê? A uma disfunção ventricular ainda maior, vai levar à morte de células com maior disfunção ventricular, maior hipoperfusão tecidual. Quanto maior a hipoperfusão tecidual, maior a chance do paciente caminhar para um choque cardiogênico. Beleza? Vamos testar para finalizar. Paciente, 22 anos de idade, sexo masculino, adentrou a unidade de saúde para consulta ambulatorial com dispneia aos pequenos e médios esforços, associado à insônia, dificuldade de deitar em decúbito dorsal sem a ajuda de muitos travesseiros. Olha, ele está acordando à noite com falta de ar. Que sinal é esse? Que sintoma é esse, perdão? Isso chama-se dispneia paroxística noturna. Dispneia paroxística noturna. Perfeito, Vanessa, é isso mesmo. Se eu pudesse marcar qual sinal, qual sintoma que mais me ajudaria a pensar em insuficiência cardíaca, seria a dispneia paroxística noturna. Isso indica o quê? Congestão pulmonar. Tá? Nega-etilismo, nega-tabagismo, pressão 11/6, com presença de sopro sistólico de ejeção. O médico do ambulatório solicitou exames de imagem, suspeitando de quê? O que esse paciente tem? Ele pediu um ecocardiograma suspeitando de quê? De insuficiência cardíaca. Ele quer ver o quê? Se tem remodelamento, qual é o tipo de remodelamento, se ele tem uma fração de ejeção ventricular esquerda adequada, reduzida ou intermediária. Mas esse paciente já tem um quadro clínico aqui suspeito de insuficiência cardíaca. Ele precisa pedir, então, um eco, né? Precisa pedir um eletro, um raio-x de tórax para evidenciar isso. Mas preste bem atenção. Qual a provável causa dessa insuficiência cardíaca? Está no quadro clínico. Onde? Ele apresenta, olha, um sopro sistólico de ejeção.
Professor, em relação a esse sopro sistólico de ejeção, porque quando a B1 é o fechamento das atrioventriculares, né? E B2 é a abertura das semilunares. Então, significa que a válvula aorta dele esteja com algum problema na abertura e não esteja abrindo totalmente. Perfeitamente. Se ele tem um sopro sistólico de ejeção, ele tem ou uma estenose aórtica, ou ele tem uma estenose onde? Lá à direita, nas válvulas pulmonares. Esse paciente, né, com essa idade, 22 anos de idade, normalmente essa alteração, essa estenose aórtica, normalmente é muito mais por uma malformação congênita do que por uma estenose calcífica senil, do paciente que é idoso com 80 anos de idade. Então, ao estudar doenças valvares, que é uma causa de insuficiência cardíaca, tá? A válvula aórtica ela é bem acometida em alguns pacientes de idade avançada, que apresentam calcificação da aorta. E essa calcificação da válvula aórtica leva à redução da sua luz. E durante uma sístole, o sangue passa por ali e turbilhona. Então, durante a sístole, ele é ejetado, turbilhona e eu ausculto o sopro. Então, ele é um sopro sistólico de ejeção. Se ele for mais audível no foco aórtico, é um sopro sistólico de ejeção no foco aórtico. Isso indica uma estenose subaórtica. Num paciente jovem, normalmente uma malformação congênita. No paciente idoso, estenose calcífica da aorta. Mas se o foco, onde eu estou mais ali ouvindo, né, auscultando aquele sopro, se for ali no foco da pulmonar, então ele tem uma estenose da válvula pulmonar, que durante a sístole do ventrículo direito, esse sangue passa pela válvula de diâmetro menor e turbilhona indo para o pulmão. Agora, essa causa de uma estenose da pulmonar é muito mais uma malformação congênita. Você não encontra ali depósitos de cálcio, depósitos de gordura que vão levar à calcificação distrófica, como você encontra nos pacientes que apresentam estenose subaórtica. Então, esse sopro sistólico de ejeção pode ser encontrado em duas situações, em uma estenose aórtica ou em uma estenose da pulmonar. Num paciente jovem, a principal causa são malformações congênitas. Diferenciar se é na aórtica ou se é na pulmonar pela ausculta é o foco que eu estou mais auscultando. Mas onde vem a definição? Pelo ecocardiograma. Tá certo? Então, pelo eco aqui, eu vou saber qual é a válvula que está alterada, qual a intensidade dessa alteração, se já tem remodelamento cardíaco, se ele já tem alterações da fração de ejeção, qual é essa alteração da fração de ejeção, e já vou tipificando essa insuficiência cardíaca. Tá? E esse, 73 anos de idade, uma paciente, sexo feminino, claro, menopausada, refere queixa de inchaço nas pernas, que se iniciou há cerca de 3 meses, associado à fadiga e leve aumento do volume abdominal. Alega que foi tabagista inveterada por cerca de 30 anos. Quais são as suas principais hipóteses sobre esse caso? Insuficiência cardíaca direita. Cardíaca direita. Hã? Insuficiência cardíaca direita. Perfeitamente. Se chegou até aí, meu colega, na graduação, você está indo muito bem. Você está conseguindo entender a fisiopatologia. Tá? Vamos evoluir um pouquinho mais? Não tenho dúvida. Se ela tem, por exemplo, edema de membros inferiores, se ela tem ascite, é sinal que ela tem, então, um retorno, algo retrógrado da câmara direita. Tá? E da câmara também, o quê? Talvez da câmara esquerda, não sei. Mas vamos ver. Não tem como ser da câmara esquerda. Ela não tem queixa aqui. Ela tem queixa de quê? Cansaço, tem fadiga, mas não tem dispneia. Ela tem edema de membros inferiores, ela tem aumento do volume abdominal. Então, não tem como eu pensar muito em esquerda, eu vou pensar mais em direita e pensar em algo retrógrado. Agora, qual seria a causa básica para ela? Ela tem... Exatamente. Hipertensão. Exatamente. Hipertensão o quê? Ela tem tabagismo, então ela tem DPOC. Se ela tem doença pulmonar obstrutiva crônica, como enfisema, bronquite crônica, ela vai ter hipertensão pulmonar. E essa hipertensão pulmonar remodela o coração dela do lado direito. Qual o nome dessa afecção, dessa entidade? Onde o paciente tem hipertensão pulmonar primária, própria do pulmão, levando ao remodelamento do coração do lado direito. Qual o nome disso? Pulmonale. Excelente, Fernanda.
Esse aqui é um quadro clínico clássico de cor pulmonar. O paciente tem remodelamento do coração do lado direito por uma hipertensão pulmonar. E essa hipertensão pulmonar, ela é primária, própria do pulmão. Muito bem. Por último, recém-nascido de 12 horas, olha, 12 horas, acabou de nascer, foi internada já na unidade intensiva, com cianose de extremidades e franca dispneia, necessitando de suporte ventilatório, pois apresentava no ecocardiograma, veja só essa criancinha, acabou de nascer, já ficou roxinha. Chama Blue Babies, todas elas roxinhas. Lábios roxos, extremidades roxas, não estava oxigenando os tecidos. Né? Aí, o que significa que foi? Vamos fazer um ecocardiograma na paciente. Fez um ecocardiograma. Tá? Por quê? Estou suspeitando de uma cardiopatia congênita como causa básica da sua cianose. Ela tem dispneia, ela tem cianose, tá? Então ela tem ali uma anamnese, um exame físico que me traz suspeição de uma insuficiência cardíaca. Tá? Ela não está oxigenando os tecidos, ela está com hipoxemia. Por que ela tem hipoxemia? Porque talvez ela não tenha sangue suficiente no pulmão para sofrer hematose. E a causa disso pode ser uma cardiopatia congênita. Fizemos, então, o ecocardiograma. Encontramos dextroposição da aorta, hipertrofia da parede do ventrículo direito, estenose da artéria pulmonar e defeito septal ventricular, uma CIV. Isso é hipótese de quê, gente? Tetralogia de Fallot. Tetralogia de Fallot. A tetralogia de Fallot é um exemplo de cardiopatia congênita que desvia o sangue do lado direito para o lado esquerdo do coração. E quando o sangue, por uma cardiopatia congênita, ele é desviado da direita para a esquerda, vai pouco sangue para ser oxigenado no pulmão. E a criancinha fica com cianose de extremidades, porque ela tem uma hipoxemia, por falência na hematose. Mas é por culpa do pulmão? Não, não é, porque não chega sangue suficiente no pulmão, porque a criança tem uma malformação congênita cardíaca, que desvia o fluxo sanguíneo da direita para a esquerda. Existem outros tipos de cardiopatias congênitas que desviam o fluxo do coração da esquerda para a direita. Essas criancinhas têm também cardiopatias congênitas. Então, existem dois grupos de cardiopatias congênitas importantes. As cardiopatias congênitas cianóticas, exemplo, a tetralogia de Fallot, e as acianóticas, como, por exemplo, a CIA e a CIV. Tá? Comunicação interatrial e interventricular. Então, sua hipótese é de uma cardiopatia congênita, você tem que fazer um ecocardiograma para estabelecer o que? O diagnóstico e tratar cirurgicamente, porque senão esse coraçãozinho também vai remodelar e vai caminhar para uma insuficiência cardíaca em uma criança. Tá certo? Última pergunta. Uma insuficiência cardíaca direita pode ser causada por uma insuficiência cardíaca esquerda? Sim ou não? E sim, geralmente é um fator. É o fator causador, causador, né? É. Exatamente. O Fator de base? É o seguinte, se o paciente tem insuficiência cardíaca esquerda, o sangue começa a voltar retrogradamente para o pulmão, levando a uma hipertensão pulmonar. Se tem hipertensão pulmonar, sobrecarrega o coração do lado direito, que também se remodela. Esse paciente vai caminhar para uma insuficiência cardíaca global, onde ele já tem uma insuficiência cardíaca esquerda e está desenvolvendo uma insuficiência cardíaca direita. Então, ele tem agora insuficiência cardíaca na câmara direita e esquerda. Nome, insuficiência cardíaca global. Agora, isso é cor pulmonale? Não, senhor, não, senhora. Cor pulmonale, essa hipertensão pulmonar tem que ser de causa pulmonar, não pode ser de causa cardíaca. Isso é um conceito do Robbins. Alguns livros de cardiologia trazem que, nesse caso de insuficiência cardíaca esquerda, que leva à hipertensão pulmonar, conduzindo também à insuficiência cardíaca direita, é cor pulmonale. Isso está errado, segundo Robbins. Segundo Robbins, para ser cor pulmonale, essa hipertensão pulmonar tem que começar a ser primitiva, própria do pulmão. Exemplo, uma DPOC, como o caso anterior. Tá certo? Então, insuficiência cardíaca esquerda pode sim levar à insuficiência cardíaca direita. Tá? Mas isso não é cor pulmonale. Para ser cor pulmonale,
Essa insuficiência cardíaca direita ocorreu por uma hipertensão pulmonar de causa primitiva, própria do pulmão. Exemplo clássico, o DPOC. Bacana? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu estou aqui aguardando as perguntas. Professor, Pois não? eu quero só parabenizá-lo pelo entusiasmo e a aula foi ótima em nome da nossa turma, tá? Ah, meu Deus. Isso aí é obrigação, gente fina. É obrigação. Não, mas a aula foi muito boa. Agradeço. Não, agradeço sim. É porque acaba que fica chato pro professor, né? Fica aí falando sozinho, tudo. Não, mas quando você gosta de uma coisa, você fala até pro espelho, né? Você vai contando a história. Não, mas o entusiasmo faz a gente querer estudar mais. Ah, que bom, que bom. Falar nisso, olha só, deixa eu compartilhar mais uma vez, só para mostrar aqui para vocês. Esse material já está postado lá no Canvas, tá? Aqui, olha, já começa as aulas que eu daria e vou dar para vocês. Só que eu já antecipei, já encaminhei para vocês o material que eu utilizo no laboratório. Já pode, então, vir aqui, olha, e estudar, por exemplo, esse tópico, ó. Lâminas permanentes, aqui, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, ICC, vamos ver. Olha lá, miocardites. Já pode vir estudar miocardite, entendeu? Ó, principais causas, tem tudo aqui, ó. Tudo resumido, eu tirei de outras fontes, fui montando os slides para vocês, terem uma ideia de miocardite e tal. Aqui já é a aula 2, entendeu? Da cardiopatia. Olha só, a histologia da ICC. Olha só, aqui é a chamada congestão passiva crônica hepática. Tá? Aqui é a congestão passiva crônica pulmonar. Tá? Olha, são slides de prova, ó, pulmonar, aqui também pulmonar, tá vendo? Tá? São slides do Anatipat Unicamp, olha, remodelamento cardíaco. Então dá para você ter uma ideia baseada aqui, olha, isso aqui já são aulas que eu já tenho anteriores, né? Também sobre cardiopatia hipertensiva. A gente falou sobre esse tema aqui na aula anterior, ó. Já está aqui para vocês no mesmo PDF, tá? Só você avançar lá no Canvas e conseguir, né? Olha só, tem questões que eu utilizo, tiro, mando para a prova. Tá? Aqui é um pouco mais ampla essa aula, que tem todos os tópicos importantes de cardiopatias, tá? Cardiopatia isquêmica, a gente vai ver tudo isso, ó, no laboratório, tá? Tipos de angina, tipos de infarto, complicações do infarto, tá? Olha, infarto intramural, infarto transmural, qual a diferença, tá? Você já pode, então, ir revisando isso aí e ir utilizando esse material como guia de estudo, tá? Para você ter uma ideia, olha, cardiopatia hipertensiva, cardiomiopatias, doença do músculo cardíaco, vou passar aqui um pouquinho mais rápido, tá? Olha só, cardites, eu volto a falar sobre cardites, e as congênitas vai encerrando o assunto. A tetologia a gente falou, que nós vimos hoje, tá? Os blue babies, tá? E aí vocês têm, então, um material aí para você usar como guia, né? Para você ir estudando, porque eu sei que não é fácil, né? Eu gosto de estudar, sempre gostei de estudar, mas eu sempre, igual vocês, eu preciso de um estímulo. Né? O estímulo meu era a curiosidade. Né? E a gente tem que ter essa curiosidade. O professor Maurício, lá de Goiânia, que foi meu tutor na residência, falou, olha, o conhecimento, a vontade de conhecer é intrínseco. Nenhum professor coloca isso na cabeça do aluno. Ele nasce curioso, a pessoa tem isso intrínseco. Se ela não tem, ela tem que desenvolver essa curiosidade científica. Né? Isso é muito importante. Mas se você tem essa curiosidade, né, você se empolga também com essas doenças, para querer saber como funciona. Isso é fantástico. Você está fazendo um curso técnico, você tem uma vida toda para estudar medicina. Eu estudo medicina há 20 anos e sempre tenho uma certeza, sei quase nada. Sei quase nada. Eu preciso estudar muito mais. Tá? E a gente vai caminhando nesse sentido. Obrigado a vocês por esse estímulo, tá? Tenham uma excelente noite. Eu estou à disposição para dúvidas em qualquer momento, tá certo? Me mande lá no Canvas, me mande no WhatsApp, estou aqui à disposição de vocês. No mais, a gente se vê no nosso próximo encontro. Grande abraço, boa noite, tudo de bom para vocês. Boa noite. Para bons estudos. Valeu, gente. Obrigadão mesmo pela presença. Muito bom mesmo, valeu. Tudo de bom. Boa noite, prof. Boa noite, grandes. Até mais. Tchau, tchau.